Olá. A pneumonia é a principal causa de morte de crianças de até 5 anos em todo o mundo. Os dados são alarmantes. Segundo a Unicef, todos os anos a doença mata 800 mil crianças de até 5 anos, incluindo mais de 153 mil recém-nascidos. Para falar sobre o assunto, convidamos o Dr. Luiz Vicente Ribeiro, pneumologista pediátrico e coordenador do Departamento de Pneumologia Pediátrica da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tísica. Doutor, a gente poderia começar essa conversa falando um pouco sobre o que é a pneumonia, porque ela é muitas vezes confundida, né, com resfriados, enfim, ela é uma doença virótica, né, que salvo engano, mas o que definiria bem a pneumonia? Maurício, obrigado pelo convite para estar aqui hoje na TV Senado falando sobre esse assunto que é de suma importância. E antes de mais nada, então a pneumonia ela é uma infecção que acomete o trato respiratório inferior. O trato respiratório inferior nós consideramos os pulmões. Nós temos o trato respiratório superior, que vai desde aqui da laringe, nariz, garganta, etc., e os pulmões, onde a gente faz a troca dos gases da respiração, é o local acometido quando nós temos essa infecção, pneumonia. Ela pode ser causada por vários agentes. Os vírus realmente lideram as causas de pneumonia, mas as pneumonias também são causadas por bactérias, por fungos e outros agentes desse tipo. Por que essa incidência tão grande nas crianças? Existe uma dificuldade de fazer um diagnóstico mais preciso? O que por que afeta tanto as crianças até 5 anos? Então, as crianças, elas nascem com o seu sistema imunológico meio em formação. Então, as crianças geralmente recebem algum grau de proteção das mães, né, por passagem pela placenta de alguns anticorpos, células imunes, e também através do leite materno, em que elas recebem também fatores de proteção contra infecções. Mas é durante a infância que se desenvolve boa parte da nossa memória imunológica, em que nós somos expostos a alguns agentes infecciosos e vamos desenvolvendo aos poucos essa imunidade. O que acontece é que as crianças têm algumas peculiaridades em relação à facilidade de adquirir as infecções por conta dessa imunidade em desenvolvimento, e elas também têm alguma fragilidade do ponto de vista de resposta às infecções, com maior risco de progressão para essas infecções das vias aéreas inferiores para os pulmões. Ainda é muito grande a incidência de morte. Quer dizer, a medicina preventiva, ela poderia, de certa forma, evitar esse crescente número de mortes? E de que forma seria mais fácil evitar esse volume de mortes? Excelente pergunta. Na verdade, realmente a pneumonia é uma causa importantíssima de mortalidade em crianças, e isso tem a ver, como eu disse, com essa fragilidade própria das crianças, principalmente em se proteger das infecções, mas também uma fragilidade em termos de resposta respiratória quando elas têm um acometimento. Então, as crianças elas têm um risco muito aumentado de desenvolver a insuficiência respiratória, uma dificuldade de garantir a sua troca de gases na respiração nesse processo que para nós é tão natural. E existem várias evidências de que a mortalidade de pneumonia ela está muito associada a questões socioeconômicas. Então, essa mortalidade é muito maior em países que a gente chama de baixa renda ou de renda média. Quanto pior a situação socioeconômica, maior o risco de mortalidade associado às pneumonias. E isso não significa só falta de tratamento, mas às vezes o tipo de tratamento e que tipo de suporte que esses indivíduos conseguem ter acesso. Muitas pessoas acham que isso se trata apenas com antibiótico, mas muito desses problemas respiratórios dependem de um suporte ventilatório, quer dizer, oxigênio, tipos de ventilação que a gente chama de ventilação não invasiva, CPAP, BIPAP, isso ajuda demais a gente a prevenir mortes por pneumonias em crianças.
Também a questão dos sintomas, né? Ele é muito confundido com outros tipos de doenças menos graves, como resfriado, como que normalmente é tratado à base de chás, de soluções caseiras. Isso também seria um fator do alto índice de mortandade. Sem dúvida, há alguns anos atrás, já há vários anos, né, há uma iniciativa da Organização Mundial da Saúde de tentar alertar os médicos globalmente quanto a risco de existir a pneumonia quando a criança tem uma frequência respiratória, a respiração fica muito ofegante. Então, esse talvez seja o principal marcador, vamos dizer, de risco de falar, esse indivíduo pode ter uma pneumonia, porque de fato os sintomas se confundem muito. O início do quadro de pneumonia muitas vezes ocorre como um resfriado, né? E do ponto de vista prático, nem está muito errado fazer um tratamento apenas sintomático de um resfriado. Afinal, não há tratamento específico nesse cenário. Não existe essa coisa de tratar precocemente um resfriado com muitos remédios, não vai trazer benefício para o paciente. Ele precisa ser tratado sintomaticamente, mas é preciso estar alerta para situações que a gente chama de risco. Esse paciente pode estar desenvolvendo pneumonia. Então, entre eles, a frequência respiratória, então, como essa criança está respirando, se ela usa muito a barriga, há um afundamento da barriguinha durante a respiração, se ela tem uma gemência na respiração, está muito prostrada, muito caída. Então, são sinais de alerta para que esses pais procurem um serviço de atendimento médico nesse cenário. O senhor falou que uma das causas, uma das maiores incidências são nos países onde há uma condição social mais agravada, né? A questão da subnutrição, por exemplo, tanto da mãe quanto da criança, é um fator de risco para a incidência da pneumonia? Sem dúvida, ela é um fator de risco, então a desnutrição, que felizmente cada vez menos a gente vê isso em nosso país, ainda temos alguns bolsões de pobreza muito importantes, mas isso eu diria que nas últimas 2 ou 3 décadas, de fato houve uma redução da frequência de pacientes extremamente desnutridos em nosso país, mas é sim um fator de risco grande, assim como a cobertura vacinal. Esse é um outro aspecto importantíssimo. Algumas causas de pneumonia, como por exemplo uma bactéria chamada pneumococo, ela tem vacina. Em alguns países essa vacinação existe, mas em muitos países ela não está disponível para a população. O pneumococo, salvo engano, era também responsável pela tuberculose. Não, esse é o Mycobacterium tuberculosis. Certo. Agora, a questão da pneumonia frente à pandemia que se vive ainda, né? A gente ainda tem um certo quadro que é o coronavírus, ela afeta também o sistema respiratório, né? Sobretudo. Então, quer dizer, esse período, de certa forma, agravou a incidência de pneumonia, ela, de certa forma, foi confundida com o coronavírus também. Olha, Maurício, esse é um assunto muito, muito interessante para nós médicos. O que acontece é que as pneumonias por coronavírus, né, o acometimento pulmonar pelo coronavírus em crianças pequenas, abaixo de 5 anos, é extremamente raro. Muito do que se atribui aos fenômenos de acometimento dos pulmões nos pacientes que têm Covid, às vezes a gente precisa olhar que tipo de teste foi feito para os outros vírus respiratórios, porque é extremamente comum também a gente ter co-infecções. O indivíduo tem coronavírus com vírus sincicial respiratório, por exemplo, que é o principal vírus causador de pneumonia em crianças, ou metapneumovírus, ou parainfluenza, diversos vírus que podem estar em associação. Mas uma coisa extremamente curiosa dessa pandemia e que nós estamos vendo no Brasil, mas no mundo inteiro isso aconteceu, é que as medidas de isolamento social, elas foram extremamente benéficas para as crianças. As crianças praticamente pararam de ir na escola, de ficar doentes, então elas praticamente ficaram ótimas por um período de 1 ano e meio. E a hora que voltamos a ter esse convívio social mais intenso, houve um boom de casos, tanto de pneumonia como de infecções respiratórias em geral. E isso foi uma coisa extremamente grave.
E os médicos ficaram surpresos com isso, com mudança de padrão de circulação de vírus em épocas do ano que normalmente não circulavam, com intensidade de infecções muito mais graves, e nós estamos vivendo agora um outono e inverno terrível, com um número gigante de crianças acometidas por infecções respiratórias, bronquiolites, pneumonias, e inclusive com dificuldade de acesso a atendimento. Por quê? Porque durante a pandemia, com essa redução da carga para serviços pediátricos, muitos serviços pediátricos foram meio desmontados, tiveram a sua capacidade reduzida. Em alguns serviços privados, médicos perderam os empregos, eles mandaram embora os médicos plantonistas, porque não havia paciente para atender em volume suficiente. E com isso, agora, nesse momento, a gente precisa fazer tudo no sentido inverso. Então, aumentar a capacidade de uma maneira rápida, ter mais profissionais disponíveis. E como você bem sabe, isso não é um processo rápido e simples. É muito mais fácil fechar leito do que abrir leito, ou de abrir, contratar médicos, tudo é mais difícil. Então, nós estamos vivendo esse momento desse descompasso, que é um evento pós-pandemia, e que o mundo busca essa explicação. Por que isso aconteceu? E o distanciamento social é, sem dúvida, a hipótese principal para todo esse cenário. A questão vacinal, né? O Brasil tradicionalmente tem uma cobertura vacinal muito ampla, o brasileiro ele se acostumou a lidar bem com a vacina. Como é que está a questão vacinal nas crianças, que evita a pneumonia, que evita os tantos problemas de saúde? Sem dúvida, o Brasil é um país meio que eu considero assim um campeão de vacinação, muito bom. Nós temos aí, sempre tivemos um programa de imunizações muito ativo, nós temos uma sociedade brasileira de infectologia extremamente ativa e brasileira de pediatria muito ativas. E sempre tivemos uma boa cobertura vacinal, mas a pandemia também causou problemas nessa esfera, porque com a menor circulação das pessoas, os pacientes e os pais e seus familiares deixaram de ir à unidade de saúde e, portanto, existem várias situações em que a gente vê atraso no cumprimento vamos dizer, dessa programação vacinal da criança. Então, hoje nós temos procurado falar para os familiares, vamos ver a vacinação, não deixe isso de lado, não deixe atrasar, vamos botar em dia a sua carteirinha de vacinação, porque isso, durante a pandemia, nós tivemos esse problema, uma certa redução na busca às vacinas. Houve um pouco de ruído nisso também em relação à questão dos temores das vacinas, porque do surgimento das vacinas de Covid, etc. Então, tudo isso acho que afastou um pouco o cliente da vacinação e eu espero que nesses próximos meses e anos a gente volte a ocupar essa posição aí de campeões de vacina. A incidência também da pneumonia em bebês, né, em recém-nascidos, que acarreta muita morte de recém-nascidos ainda, né, segundo a Unicef. Agora, em que momento esse bebê pega a pneumonia e de que forma pode ser evitado, detectado o problema e curado o mais rapidamente possível? Os bebês, eles, como eu falei, né, nessa fase do primeiro mês de vida, a gente considera recém-nascido até 30 dias de vida, eles têm uma certa proteção por anticorpos maternos, como eu disse, durante a gestação, no final da gestação, por passagem placentária, eles recebem anticorpos da mãe. E eles também, se amamentados ao seio, vão ter uma proteção para infecções em geral. No entanto, para essas crianças muito pequenininhas, ou no período dos primeiros 30 dias, eu diria que os vírus representam, sem dúvida, o maior risco, e não é o Covid. O principal risco para as crianças nesse primeiro mês de vida é o vírus sincicial respiratório. Esse vírus, o VSR, como ele é conhecido aí popularmente, ele não produz uma boa imunidade pós-infecciosa. O que quer dizer isso? Quando a gente tem uma infecção, a gente não fica totalmente protegido e você pode ter várias na vida. E isso também significa que as mães não protegem adequadamente os seus bebês
por essa passagem de anticorpos, porque nem elas mesmas são imunes a esse vírus. Então, esse vírus, no primeiro mês de vida, ele tem um risco elevadíssimo de causar a bronquiolite, a pneumonia e insuficiência respiratória. E esses bebês precisam de suporte. Esse suporte geralmente demanda, por exemplo, uma UTI pediátrica. E isso não são todas as cidades do país que têm essa disponibilidade de leitos, etc. O que nós recomendamos em termos de prevenção para isso? Primeiro, uma prevenção genérica para famílias que têm vários filhos e que esses filhos ficam resfriados, para que eles não tenham contato direto com esse recém-nascido, ou que usem máscara e álcool gel, como a gente aprendeu tão bem agora nesse período da pandemia. Hoje todo mundo sabe o que é isso e não se sente mais esquisito de usar uma máscara ou passar álcool gel na mão. Então, essas medidas podem reduzir o risco desse recém-nascido adquirir uma infecção de um irmãozinho, por exemplo. Em segundo lugar, que as mães percebam que um resfriado, uma respiração difícil num bebê de até 30 dias, tosse, etc., é um sinal de alerta imediato que ela deve procurar um atendimento médico. E mais ainda, que elas sejam orientadas de que algumas crianças de risco muito elevado para infecções por esse vírus, e essas crianças seriam os prematuros, as crianças que têm doenças cardíacas com repercussão ou com uma doença crônica pulmonar, elas têm acesso a um programa chamado de uma droga que se chama palivizumab, que é um anticorpo contra esse vírus que é administrado num determinado período do ano para proteger os bebês pequenos dessa infecção por esse vírus sincicial respiratório. Então, esse programa existe, o governo brasileiro fornece isso para essas determinadas condições e as pessoas têm, portanto, acesso a essa proteção adicional. Os especialistas falam da importância da higiene corporal do bebê no combate à pneumonia. Quer dizer, com a pandemia a gente aprendeu que é o essencial mesmo dessa higiene. Agora, de que ponto isso afeta na melhor condição de saúde do bebê para que ele não adquira pneumonia? Para o bebê muito pequeno, como eu disse, a principal via de transmissão é a via respiratória, mas é claro que as mãos elas podem servir como um fômite, ou um transportador desse vírus desde a sua via respiratória até o outro indivíduo. Então, higiene das mãos frequente, quem cuida desses bebês pequenos, então manter uma higiene adequada, lavagem de mão frequente, evitar contato com pessoas resfriadas, estimular o uso de máscara por pessoas que tiverem qualquer sintoma respiratório próximo desse bebê e dos irmãos mais velhos, que eles lavem as mãos, que eles tomem as medidas, vamos dizer assim, de prevenção dessa disseminação de infecções. Essa disseminação de infecções também, ela pode ser combatida, de certa forma, com a amamentação, né? A amamentação é um fator primordial para a criação de anticorpos nas crianças. Isto também é um fator fundamental para que se evite doenças como pneumonia? Sem dúvida alguma, o leite materno é o melhor alimento para os bebês, de longe. Nós estimulamos que os bebês sejam amamentados, se possível até os 2 anos de vida, mas sempre essa busca da amamentação como a alimentação de eleição para o bebê recém-nascido, e não apenas pela passagem de anticorpos, mas o leite materno tem vários outros fatores, tanto estimulantes de uma constituição da microbiota intestinal mais adequada, que interfere com fatores imunes, como também por outros fatores não anticorpos que ajudam no combate a diversas infecções, quer seja virais como bacterianas. Então, sem dúvida, o leite materno, o aleitamento materno é um fator muito importante de proteção das crianças pequenas. O combate à pneumonia, a gente está vendo, ele pode se dar a partir de medidas relativamente simples. A vacinação, os cuidados com a higiene pessoal, a amamentação. Em que ponto está a conscientização das mães, sobretudo, neste sentido hoje, né? Para a gente falar um pouco do panorama do Brasil, por exemplo.
Acho que a gente vem melhorando bastante. Eu acho que um outro aspecto da pandemia interessante é que ela trouxe como se fosse uma conscientização para a população quanto a essas infecções, as transmissões. Algumas pessoas, claro, ficaram até exageradamente preocupadas, mas é positivo no sentido de trazer essa consciência da questão da disseminação das infecções pela via respiratória e pelas mãos, por exemplo. Então, acho que isso mudou bastante nesses 2 anos aí da pandemia. Nós vemos que as pessoas acho que estão mais preparadas para compreender isso e estão mais cuidadosas. E eu acho que hoje, Maurício, um investimento muito importante, sem dúvida, é no acesso das pessoas à atenção mais qualificada de saúde. Por quê? Porque, como eu falei, algumas regiões do Brasil têm uma dificuldade enorme de oferecer para as crianças condições adequadas de tratamento. E algumas dessas crianças, por exemplo, que não têm acesso a uma ventilação não invasiva numa situação de doença respiratória mais grave, elas têm risco de morrer. Então, essa organização da estrutura de atendimento às crianças que estão enfermas, ela é extremamente importante também. A gente falou muito aqui de dados mais mundiais, né? Quer dizer, um dado mais global. No caso específico do Brasil, a Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ela tem uma estatística mais concreta sobre a incidência da pneumonia em crianças brasileiras? Olha, eu no momento não tenho esse número para te dar, o número de casos que acontecem de pneumonias por ano, mas as pneumonias, se a gente pensar em bronquiolite e pneumonia, eu diria para você que é uma das principais causas de admissão, é a principal causa líder de internação de crianças no país. Então, as doenças respiratórias lideram esse cenário. Lá no passado, na década de 60, 70, as diarreias eram meio líderes nessa questão de necessitar hospitalização e já não são mais. Então, hoje a doença respiratória, sem dúvida, ela lidera esse cenário. Mas, como eu disse, existe ainda alguma dificuldade também na questão da nomenclatura desses cenários, de quando é só uma bronquiolite, de quando é uma pneumonia. Então, há uma certa confusão e uma sobreposição desses fenômenos, mas eu não saberia te dizer exatamente um número disso, de quantos casos ou quantos são hospitalizados. Esses números estão disponíveis no DataSUS, a gente consegue buscar isso pontualmente, né, de fazer uma busca ativa, mas eu não teria essa informação para te dar. O que eu posso te dizer é que no ano de 2020 e 2021, com a pandemia, houve uma queda dramática das admissões hospitalares por esses problemas, por conta do isolamento social. E com a volta da convivência humana, isso disparou de novo. É um pouco difícil de julgar isso, né? Porque, bom, nós não podemos, então, partir para um caminho de evitar a convivência humana. A convivência humana é necessária, mas ela traz esse risco embutido de mais infecções respiratórias. Tá ótimo. Doutor Luiz, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidadania. Foi uma entrevista muito esclarecedora. Muito obrigado. Eu é que agradeço o convite. Obrigado, viu? Se você quiser rever esta ou outras entrevistas do Cidadania, é só acessar nossa página na internet, senado.leg.br/TV ou o canal da TV Senado no YouTube. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo Cidadania.